Você já deve ter pelo menos ouvido alguém lhe dizer: pare de comer esta alimentação. Coma alimentos integrais que são melhores. Não é mesmo? Bem, na maioria dessas dietas, a orientação é substituir os alimentos refinados pelos integrais. Isso porque os integrais, como grãos e cereais, não passam por processamentos e mantêm os nutrientes que estão concentrados na casca. Mas será mesmo que todos os alimentos integrais devem ser celebrados de forma unânime? Então, será isto que iremos analisar no nosso programa de hoje. Eu sou a Isabela Ducati e dou-lhes boas-vindas aqui no Lebrestou Curiosidades. Na realidade, os alimentos integrais, sim, são melhores que os não integrais, pois este último passa por um beneficiamento e polimento que retira boa parte de seus nutrientes, ficando assim um alimento mais fraco ou moderado. Então vamos começar a falar sobre isso. Os produtos integrais, como qualquer outro alimento, fornecem energia ao corpo por meio das calorias. Mas, ao contrário do que se pensa, o valor calórico desses produtos não é menor do que outros tipos de alimentos correspondentes. Na verdade, a quantidade de calorias dos refinados integrais é praticamente a mesma. Agora, visto do ponto de vista calórico, comer um alimento integral ou refinado faz pouca diferença. Por exemplo, 25 gramas de um pão francês tem cerca de 65 kcal, enquanto que o mesmo peso de pão integral tem 68 kcal. Perceba nesta análise de que tem até um pouco mais, praticamente insignificante mais a mais. O pulo do gato dos alimentos integrais reside nas propriedades nutricionais, já que o pão integral, por exemplo, concentra mais vitaminas, minerais e fibras. E são essas últimas que proporcionam maior sensação de saciedade, ajudam no funcionamento do intestino e também na prevenção de doenças como diabetes e cardiopatias, ou também chamadas de doenças do coração. Curiosidades. Vocês sabiam que adicionar linhaça na dieta pode emagrecer, mas não é esse milagre todo que pintam por aí. E que comer iogurte pode ser pior que refrigerante para a sua saúde. Sabiam que todo esse benefício pode ir por água abaixo se optar por alimentos integrais adocicados? Isso mesmo, tomo por exemplo a granola comprada no mercado. Por ser uma mistura de grãos, é um alimento integral. No entanto, este produto pode ser prejudicial para a saúde, já que pode esconder elevados índices de açúcares na sua composição. Por isso, atenção! É importante ler os rótulos das embalagens para conferir a proporção das calorias e açúcar no produto, bem como a quantidade de fibras que deve ser alta. Uma das alternativas para assegurar que menores índices de açúcar e maior que a proporção de fibras são as características dos alimentos integrais, é produzir a granola ou outras receitas em casa. Portanto, para sua saúde ser ótima, opte sempre por granola sem açúcar. Mais do que uma questão envolvendo dietas para emagrecer. Vocês sabiam que não é qualquer pessoa que pode ingerir alimentos integrais? Sim, é isso que vocês ouviram. Não é todo mundo que pode consumir alimentos integrais. Há pessoas que possuem restrições para o consumo desses alimentos, como pessoas com sensibilidade às fibras, refluxo gastroesofágico, entre outras doenças intestinais.
Há ainda alguns grupos da população que precisam ficar atentos na hora de ingerir alimentos integrais. Esse é o caso das gestantes, que devem evitar a ingestão da linhaça, já que o produto já foi associado à má formação dos fetos. Já a chia deve ser evitada por quem tem diagnóstico de pressão baixa ou alta, isso porque o alimento pode alterar a pressão arterial. Para quem sofre de constipação ou o chamado de intestino preso e que bebe pouca água, também deve ingerir os integrais com moderação. Por isso, antes de mudar seus hábitos alimentares, por mais saudável que seja, é bom consultar algum nutricionista especializado. Nunca dê uma de doutor achando de que o que é melhor para os outros é melhor para si mesmo. Então tome muito cuidado, pois isso não é verdade. Saiba que a prevenção é sempre o melhor caminho. O benefício real dos integrais é alcançado no consumo dos grãos in natura, ou seja, sem passar por qualquer processo industrial. Isso porque, nesses casos, como ocorre com o arroz, com a soja e o milho, os grãos não são refinados, e os alimentos preservam suas propriedades nutricionais. Já os produtos integrais que passam por algum processo de fabricação, principalmente aqueles à base de trigo, recebem aditivos, como glúten, para deixar a textura mais macia. A ideia dos fabricantes é deixar o produto mais palatável aos consumidores, porque alimento sem paladar não vende, não é mesmo? Esse é o processo realizado no caso de biscoitos, pães e outras massas ditas integrais. Esse glúten adicionado anula os benefícios que poderiam ser gerados pelas fibras contidas nos alimentos integrais, pois ele dificulta a digestão. Ou seja, o alimento é integral, mas, com as transformações da indústria, deixam de proporcionar os benefícios que poderiam trazer, caso fossem consumidos in natura. Uma das perdições são as massas. Ainda que contenham grãos integrais, o glúten pode ser um terrível vilão para quem é celíaco, ou seja, não tem tolerância ao glúten. Como alerta, olhe sempre a embalagem, e veja se contém glúten. Dê preferência sempre ao sem glúten. Nem sempre o que se vende nas prateleiras como integral tem de fato esses componentes em abundância. Mesmo que os rótulos indiquem em letras garrafais que o produto é integral, é preciso ficar atento às letras miúdas. O segredo está na informação nutricional que muitas vezes aparece na parte de trás das embalagens. Essa confusão acontece muito aqui no Brasil por não haver uma legislação ou fiscalização que defina com precisão o que é o alimento integral. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, permite que os fabricantes rotulem o produto como integral, isso se ele tiver esse tipo de farinha na composição, independentemente da quantidade utilizada, o que é errado. Por isso, muitas vezes, a cor ou a quantidade de grãos podem induzir ao erro, mas verificar o rótulo ajudará a tirar a prova. A Anvisa também determina que a indicação da proporção de nutrientes seja descrita de modo decrescente nos rótulos. Logo, o elemento integral deve estar no topo da lista para que aquele alimento seja classificado enquanto tal. A pegadinha é que, em alguns casos, o componente integral representa uma proporção muito pequena daquele produto e os fabricantes ainda assim o chamam de integral. Isso só deveria acontecer quando o ingrediente integral fosse o principal daquele alimento. Um bom jeito é ler a lista de ingredientes com atenção. Se o primeiro item for farinha integral, é um ótimo sinal, já que o primeiro item da lista é sempre o que aparece em maior quantidade no produto. Lembrando que para ser classificado como integral, o alimento deveria ter, pelo menos, 50% de grãos do tipo, mas nem sempre é isso que encontramos nas prateleiras dos supermercados. E aí, está gostando deste assunto? Então deixe aí embaixo seu like para que possamos trazer mais assuntos iguais a este, e se não é inscrito, aproveite e se inscreva. É fácil e rápido, basta clicar aí no chapeuzinho, e pronto. Então vamos continuar o nosso assunto de hoje.
Além dos ingredientes citados, a grande maioria dos alimentos integrais de supermercado, como é o caso do pão de pacote industrializado, por exemplo, estão na categoria de alimentos ultraprocessados. Ou seja, tem menos qualidade ainda dos normais ou integrais. Isso tudo é para que durem mais nas prateleiras dos supermercados e que tenham melhor aceitação, ou seja, venda mais, e aumente o lucro da empresa, mas esses alimentos têm em sua composição ingredientes modificados e com muitos aditivos, como conservantes, emulsificante, fortalecedor de farinha, acidulante e edulcorante. Isso também vale para os produtos convencionais. E agora, para finalizar, hoje o nosso vídeo é mais curtinho, somente para batermos um papo e levarmos até vocês algumas curiosidades neste vasto mundo dos alimentos. Bom, enquanto isso, na Bate-Caverna, diria-se o nosso diretor. Mas vamos deixar de brincadeira e vamos falar sério. Bem, se por um lado alimentos integrais podem preservar um pouco mais os nutrientes, por outro, são mais caros, e acabam pesando no bolso do consumidor final. E exatamente este é o que quer ter uma alimentação mais saudável, mas acaba sendo desmotivado pelas altas dos preços. Por isso, os refinados acabam sendo mais vantajosos para quem não quer gastar tanto no supermercado. Para se ter uma ideia, um pacote de meio quilo de arroz integral pode custar até R$ 7 mais caro do que a mesma medida de arroz convencional. Nesse caso, sem uma política específica, ou uma fiscalização, bem como uma análise mais profunda da situação, no que tange que os subsídios aos produtos verdadeiramente integrais e saudáveis, a saúde do consumidor não é levada a sério, isso em relação ou consideração, de uma boa alimentação, sadia e balanceada. No entanto, o que vale é a lógica de lucro ditada pelos mercados e de seus fornecedores. E aí, pessoal, gostaram da matéria? E olha, hoje, não tem meu amigo para atrapalhar com perguntas. Mas, o que é isso? Obrigado, meu povo e minha pova. Cheguei. Oi, Isabela. Desculpe, cheguei atrasado. Sobre o que você vai falar hoje? Era só o que faltava. Eu e minha boca grande. É só falar no diabo que o rabo aparece. Eu não vou falar. Eu já falei, estou terminando o programa. O quê? Você não me esperou? Poxa, Isabela. Eu que te amo tanto, e você faz isso comigo. Sai fora, jacaré. Você não é meu amor, não. Quem mandou chegar atrasado? Foi o busão que vem da vila. O motor se perdeu. Ué. O diacho do motor não sabia como vir pra cidade. Ai, meu Deus. Tá bom, então deixa eu terminar o meu programa agora. Tá bom, então eu vou me embora. Não vai não, senta aí e veja o final. Já que cê insiste, eu fico. Então, voltando ao nosso programa. E aí, gostaram da matéria? Então deixa seu like para ajudar o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais, bem como com seus amigos e familiares. E mais uma vez, se ainda não é inscrito, se inscreva. Mas não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Bom, nós vamos ficando por aqui. Um beijo aqui da Isabela. Até um próximo programa no Lebrestou Curiosidades. Tchau, pessoal. Tchau, Isabelinha do meu coração. Olha, eu gamei pelo seu beijo. Eu mereço. Ah, como eu mereço. Tchau, pessoal.